capítulo 29, a partir do verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos, seus irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Pai excelso, altaneiro, Senhor soberano, Pai de amor, reto, justo, bom, Deus misericordioso, Senhor de toda a glória, Pai das luzes, seja louvado e engrandecido o teu nome. Neste momento de culto, Deus, estamos agora diante da tua majestade, diante da tua santa palavra. E necessitamos, Deus, ser instruídos, precisamos ser instruídos, Deus, pela tua santa palavra. Palavra que nos cura, que nos dá direção, que traz luz ao nosso caminho. Palavra, Deus, que vem curar as nossas feridas, que vem trazer a nós, ó Deus, saúde para os nossos ossos. Palavra que penetra, Deus, a junção de osso e medula, alma e espírito. Nós te louvamos, Deus. E neste momento, mais uma vez, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, nós rogamos o teu auxílio e lhe pedimos pelo teu favor, que teu Santo Espírito ilumine esta palavra revelada aos nossos corações. Pai, no seu santo nome, pelo teu favor e graça, eu lhe peço que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a fonte de todo poder. O caminho estabelecido por Deus para todo aquele que nele crê. No texto de Gênesis, lemos e ouvimos falar sobre José. José foi desprezado pelos seus irmãos, traído, abandonado e vendido como escravo. No entanto, Deus o elevou muito e o colocou na posição de segundo homem forte da maior potência mundial de sua época, ou seja, o Egito. Isso aconteceu porque a base de vida de José era a fidelidade e a obediência a Deus. Em seus momentos de grande angústia, José manteve-se fiel e obediente. Tornou-se um homem forte, mas a sua bênção era de ser um ramo. Um ramo não é símbolo de força. Ao contrário, é frágil e dependente. Um ramo só pode viver, florir e produzir frutos se ele fazer isto se estiver enxertado na árvore. E isso vai nos remeter à cristologia desse sermão. E para tal convido a amada congregação que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Leremos a partir do verso 1 até o verso 6. Aqui o Senhor Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quando Jacó, ele deu esta bênção a José, não foi uma bênção, ele estava abençoando seus filhos todos. E cada um com uma bênção diferente. Essas bênçãos que Jacó ministrou sobre seus filhos, eram bênçãos proféticas. E na bênção que coube a José, ele fala que José seria um ramo. E nós vemos aqui uma referência totalmente a Cristo, no sentido de que Cristo é a videira e os ramos somos nós. Ou seja, todo aquele que pertence a Deus. Todo aquele que nele crer, todo aquele que não nasceu da carne nem do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Todo aquele que faz parte da comunidade cristã, todo aquele salvo por Cristo antes ou depois da cruz. E aqui nós vemos que quando Jacó abençoa José e chama José de ramo, nós vemos que ramo de fato não é símbolo de força, mas é símbolo de dependência. A nossa força não está em nós mesmos, a nossa força está aonde estamos enxertados. A nossa força não provém dos nossos recursos materiais, nem do nosso intelecto, nem da nossa aparência física, nem da nossa força física. A nossa força, ela provém de Cristo, provém de Deus, provém de Cristo. O próprio Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Portanto, somos ramos, porque somos de fato frágeis. Mas nós como ramos, nós podemos ser muito fortes a ponto de produzir flores e frutos. Nós podemos produzir muitos frutos, desde que estejamos de fato enxertados na videira. Veja, a bênção de ser ramo, ela depende de Deus. Agora, veja aqui no texto que nós lemos aqui de João 15, de 1 a 6, há 3 tipos de ramos aqui. Existe aqui dentro 3 tipos de ramo. O primeiro, os ramos que não produzem. Todo ramo que estando em mim, veja, estando em mim. Isto aqui causa angústia. Isto aqui causa inquietação. Até os principais teólogos da história da igreja. Existem pessoas que se relacionaram com Cristo, se relacionaram com a sua igreja. A igreja representa Cristo. Cristo se põe no lugar da igreja. Nem todo aquele que se relaciona com a igreja é de fato salvo. Mas esteve em Cristo de certa forma. Esteve no corpo de Cristo. Quando Paulo, no caminho de Damasco, estava indo para buscar irmãos e irmãs da igreja, para levar eles presos, e Cristo dá aquela visão, e todos sabemos, Cristo diz para ele, antes de trocar o nome dele, ainda era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui tem uma profundidade teológica fundamental na fé cristã. Ele nos diz assim: por que persegue meus discípulos? Por que persegues a minha igreja? Por que persegues os meus eleitos? Por que persegues aqueles pelos quais eu morri por eles? Não é isso que Cristo fala. Embora sejamos tudo isso. Mas o que Cristo diz é: por que me persegues? Então existem pessoas que se relacionam com Cristo através da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Isso não quer dizer o fato da pessoa estar se relacionando com Cristo, que está em Cristo de certa forma, porque ela está no corpo visível,
mas ela pode não estar no corpo espiritual, ela pode não ser um eleito de Deus. E ela está ali, de certa forma, em Cristo, ou seja, na igreja de Cristo. E aqui quando Cristo diz, ele está se referindo a um tipo de ramo, que é possível, que existe, que está por aí, que esteve aí ao longo da história, que sempre existiu. O ramo que está nele, mas não produz. Porque sem ele nada podemos fazer. Está se relacionando com ele. Como eu disse, ele chama a sua igreja, ele chama o seu corpo dele mesmo. Como ele falou para Paulo, por que me persegues? Se a pessoa está se relacionando com a igreja, está se relacionando com Cristo. A igreja representa Cristo nessa terra. E aqui diz o seguinte: todo o ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Então está aqui o primeiro tipo de ramo que nós podemos ver. Nem todo ramo vai produzir fruto. No entanto, não deixa de ser ramo. Ou seja, mesmo aquele que está se relacionando com a igreja de Cristo, até mesmo com más intenções, ainda assim ele é um simples ramo. Ele não tem força própria. Porque aquele que é o manancial da vida, aquele que é o dono da vida, em uma ordem, a palavra diz sobre o anticristo, que será destruído pelo sopro da boca de Cristo. Então, com uma ordem de Cristo, quando Cristo dá suas ordens, a sua palavra corre veloz na terra. Salmo 147, verso 15. Mesmo que a pessoa esteja envolvida com Cristo, sem dar frutos, muitas vezes perturbando a igreja, muitas vezes causando dor, angústia, muitas vezes causando injustiça, ainda assim não passa de um ramo. Não passa de um ramo. Portanto, não os temais. Não passa de um ramo diante de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E aqui vai falar do segundo ramo. O segundo tipo de ramo. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais ainda. Este segundo tipo de ramo é aquele que produz fruto, mas precisa ser disciplinado. Não é aquele que genuinamente produz frutos, que está enxertado na videira e naturalmente vai produzindo frutos. Não. É aquele que ele está enxertado na videira, mas ele tem que ser limpo constantemente, ele tem que ser disciplinado, ele tem que passar por um processo de purificação para que ele consiga produzir frutos. E aí ele começa a produzir fruto e daqui a pouco ele tem que ser limpo de novo. É o ramo que é inconstante. Ele está em Cristo, mas ele não é aquele ramo muito convicto, muito firme. Ele produz fruto. Não é que não produz, ele produz. Mas ele tem que passar por um processo de disciplina, de purificação, de limpeza, para que ele continue produzindo fruto. E isto é misericórdia de Deus com este ramo. Porque a exemplo do primeiro ramo, ele também é ramo. Simples, frágil, que necessita da videira para que costuma dar fruto. Entenda bem, o primeiro tipo de ramo, Cristo o corta. O segundo tipo de ramo, Cristo o limpa para que ele produza frutos, para que ele produza mais frutos. Existe a justiça no primeiro ramo, e existe a misericórdia no segundo ramo, mas com nenhum deles existe a injustiça. Com nenhum deles existe a injustiça. Com o primeiro existe a justiça de Deus. Olha, você está enxertado em mim, mas você não produz. É justo que eu te corte. No segundo existe a misericórdia de Deus. Olha, você está em mim, mas você não produz fruta, tem que ficar limpando você, mas eu vou te limpar. E existe o terceiro tipo de ramo. É o que permanece em Cristo e Cristo nele. Este é muito frutífero. Veja bem,
Vós já estáis limpos, verso 3, pela palavra que vos tenho falado. Quem nos limpa e nos regenera é a palavra de Deus. Aqui nós podemos entender como é que funciona mais ou menos o segundo ramo. Aquele que produz fruto, mas que tem que ser limpo constantemente. É aquele ramo que ele não mergulha na palavra de Deus, ele não se importa muito com isso. Mas de certa forma ele não abandona, ele não se afasta, então aquela palavra vai limpando ele. Mas ele não mergulha totalmente na palavra a ponto de purificar-se, de caminhar com as próprias pernas. É como aquele homem que tinha uma deficiência física, que quando Cristo estava pregando em determinado lugar, seus amigos o levaram numa padiola, o levaram para cima do telhado porque não tinham acesso a Cristo ali, porque haviam muitas pessoas ali. Então eles vão tirando as telhas do teto e descem aquele homem até Cristo. É mais ou menos assim. Existem cristãos que vão sendo carregados. Eles não andam com as próprias pernas. Eles não olham para si mesmos e falam, espera, eu preciso de uma regeneração. Não, eu me detesto, porque eu vivo em pecado constante. Não, eu não aceito mais isso em mim. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso viver como Cristo. Eu preciso ter a paz que excede todo entendimento, que só tem aquele que está em Cristo. Não aquele que está migrando entre Cristo e o pecado, Cristo e o pecado, Cristo e o pecado, Cristo e o pecado. Não há como ter paz nisso. Então ele precisa ser limpo, ele precisa ser purificado, e constantemente ele vai sendo limpo. Mas há alguns que já estão limpos pela palavra. Veja bem, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui Jesus também ensina, como os apóstolos ensinavam. Jesus ensina, a santa palavra de Deus nos ensina. É o nosso professor. E diz aqui, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Muitas pessoas pensam que é só que o homem é sempre passivo e Deus sempre ativo. Na conversão, sim. O homem é passivo e Deus é ativo e alcança ele com a graça. O homem não consegue se chegar a Deus sem a ação de Deus. Mas na caminhada cristã, a ordem é atividade. Desenvolvei a vossa vocação e eleição. Desenvolvei o amor fraterno entre vós. Desenvolvei, criai em vós frutos dignos de arrependimento. Na caminhada, a ordem é ativa. Então nós vemos aqui que quando Cristo fala, verso 4, permanecei em mim. Aqui está no imperativo. Fique em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? O ramo, ele é estéril. O ramo, ele é frágil demais. Ele, por ele mesmo, ele não pode produzir nada. O ramo é impotente. Por ele mesmo, ele não consegue fazer. E é por isso que Cristo fala no verso 5, sem mim, nada podeis fazer. E ele diz aqui, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nenhum podes dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, esse, veja esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o verso 6 diz, se alguém não permanecer em mim, é certo que o primeiro ramo, que não produz nada, é certo. Se alguém não permanecer em mim, alguns do segundo ramo, que precisam ser limpos constantemente para produzir frutos, alguns não vão permanecer. Essa gangorra do aqui e ali, um dia ela vai acabar. Porque nós não podemos misturar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não é possível, num corpo santo, viver em pecado. Então essa gangorra um dia vai acabar. Esse um pé aqui, um pé ali, ele tem data marcada no livro da vida, no livro dos vivos. No livro dos vivos. Ele tem data marcada para terminar. Ele tem data marcada para terminar. Jó capítulo 14, verso 5 diz: os dias dos homens são todos contados, e do dia determinado não passará. Então essa gangorra do Deus e sem Deus, santo e não santo, aqui e ali, igreja fervorosamente, e deixa a igreja para lá porque hoje eu quero ficar fazendo outras coisas. Essa gangorra, essa inconstância, um dia vai acabar. Há alguns que vão reconhecer a misericórdia de Deus, como Deus tem sido longânimo comigo, dentro dessa minha inconstância, como Deus tem me purificado e me limpado, como Deus tem oferecido a sua graça, como Deus tem me dado o convite de permanência no corpo, e vão se submeter a Ele. É tudo, Senhor, é tudo. Não é meio termo, eu quero tudo. Mas alguns não vão ter forças, se enredaram tanto com a vida pecaminosa, se enredaram tanto com a negligência de cuidar das coisas de Deus, se enredaram tanto com os cuidados do mundo, que não vão ter forças para permanecer na videira. E aqui vai dizer o seguinte, olha: eu sou o ramo, aliás, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, do primeiro ramo, que não produz fruto. A semelhança do primeiro ramo. Será lançado fora e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui está falando uma referência ao inferno. Então a perseverança dos santos, daqueles que permanecem em Deus e que produz muitos frutos, glorifica a Deus. Versos 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está falando ao terceiro tipo de ramo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Terceiro ramo. O terceiro ramo, a postura do terceiro ramo, é com essa postura que é glorificado o Pai. É com essa postura do terceiro ramo. Deus é glorificado não pelos nossos gritos de glória a Deus, mas pela nossa vida, pelos frutos que produzimos, se de fato permanecemos na videira, se de fato permanecemos em Cristo. É assim que glorificamos a Deus. Você pode passar a tua vida inteira gritando até perder a voz. Você pode gritar glória a Deus a vida inteira. O apóstolo Paulo expulsou uma mulher que gritava glória a Deus, expulsou demônio de uma mulher que gritava glória a Deus. Glória a Deus, esses são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus, esses são servos do Deus Altíssimo. No segundo ou terceiro dia que aquela mulher acompanhava ele expulsou esse demônio daquela mulher. Então, você pode estar registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, você pode glorificar a Deus com gritos tua vida inteira, mas Deus será glorificado de fato pela tua postura, pelos frutos que você produz. É simples assim. É só evangelho, só. E a nossa regra de fé. Como permanecer nesse amor? Mais uma vez a misericórdia de Deus, que nos ensina todas as coisas. Como o Pai me amou, verso 9, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Você percebe que, como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Parece insensatez fugir desse amor. Vede com que grande amor Deus vos amou, a ponto de entregar o seu próprio Filho por vós. Parece insensatez não permanecer nesse amor. Mas aí, como que eu permaneço nesse amor? Ele vai ensinar aqui no verso 10.
E aí, o que parece insensatez negar no verso 9, parece que vai precisar de muita força para cumprir no verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Eu sou apenas um ramo. Eu não tenho força para isso. Eu sou um simples ramo. E é por isso que eu preciso estar na videira, porque sem ele eu nada posso fazer. Então, se a pessoa se vê numa situação dessa, olha, eu sou como o primeiro tipo de ramo. Eu não produzo nada para Deus. Vai ser cortado um dia. Então clame agora. Aprenda agora. Enquanto há tempo. Enquanto seu pulso está batendo aí. Enquanto seu coração está bombeando sangue. Enquanto sua mente ainda consegue, seu intelecto funciona. Enquanto você ainda tem energia para servir a Deus. Não entregue seus dias a algo vão, temporal e passageiro. Não troque os valores. Você está ouvindo, está sendo proclamado a você o Evangelho de Cristo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O fruto, o ramo, não pode fazer isso por si só. Ele tem que estar enxertado na videira. Então lembre-se, são 3 tipos de ramo aqui. O primeiro será lançado fora, porque não produz fruto. O segundo, se ele não permanecer na videira, vai chegar um dia que ele não vai ser mais limpo para produzir mais. Ele também será lançado fora, e o apanham e o queimarão. Se alguém não permanecer em mim, este será lançado fora. E o terceiro é aquele que observa, que sabe a sua miséria espiritual, reconhece a sua fraqueza. Senhor, eu não sou rocha, eu não sou uma videira, eu sou um ramo. Eu não tenho raiz. Eu preciso de um tronco, de um caule que tenha uma raiz que me alimente, para que eu possa produzir fruto. Eu de mim mesmo, se eu ficar fora da videira, serei queimado como palha. Então há que ter isso. E por fim, irmãos, para nós terminarmos o nosso sermão, a bênção que Jacó deu para José é se tornar o terceiro ramo. Como nós vimos que de fato ele se tornou o terceiro ramo. Um homem que, se você olhar, se tornou o segundo homem mais forte do Egito. Mas era um ramo. A bênção que o pai deu para ele era de ser um ramo e não de ser uma rocha. Não de ser autossuficiente, mas de ser dependente. Dependente de Deus. Essa foi a bênção que Jacó deu para ele. Bem-aventurados aqueles que são dependentes de Deus, cuja mente e coração não há soberba. Aquele que sabe que ele não é autossuficiente. Como é feliz essa pessoa. Aquele que, a exemplo daquele publicano, que só batia no peito, não ousava nem olhar para cima, só batia no peito e falava: "Sê propício a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador." Aquele que sabe que só vai conseguir produzir frutos se estiver enxertado em Cristo, porque sem Cristo nada podeis fazer. E eu quero terminar voltando lá em Gênesis, capítulo 49. Verso 22. Quando começa a bênção de José. José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então, ramo frutífero porque está junto à fonte. A palavra de Deus é a fonte. A revelação que hidrata a nossa alma. Não precisa abrir não, mas eu vou ler. João capítulo 4. Não vou ler não, só vou comentar. É quando o poço de Jacó, Jesus pede água para aquela mulher samaritana e a mulher começa a conversar com Jesus e Jesus fala para ela: quem beber desta água vai ter sede de novo. Agora, quem beber da água viva que eu der, este jamais terei sede. Então é o ramo que está enxertado junto a esta fonte da água da vida de Cristo. Tá? Seus galhos se estendem sobre o muro, verso 22. Seus galhos se estendem sobre o muro. O muro é o próprio Deus,
que nos cerca com proteção e sustento. Seus galhos jamais cederão nem cairão. Porque, além desse ramo produzir vivo, porque ele está junto à fonte, que é Deus, o próprio Deus sustém esses galhos aí, que eles não vão cair. Pode até fraquejar, mas não vai cair, porque tem um muro de arrimo sustentando ele. O seu arco permanece firme, verso 24. O seu arco permanece firme. O seu arco, porém, permanece firme. Por que diz isso? Porque na bênção de José, Jacó fala de uma realidade. Flecheiros lhe dão amargura e atiram contra ele. Não há ninguém que vai caminhar seguindo a Cristo, seguindo a fé, que não vai ter opositores, que não vai ter pessoas querendo trazer tristeza, amargura, discórdia, divisões, e lançando suas flechas contaminadas, os dardos contaminados do maligno. Não tem ninguém, irmãos. Esteja preparado para caminhar no caminho de Deus, porque estes atiradores, eles existem. Eles estão aí. Não tem ninguém que vai servir a Deus e não vai se deparar com esses opositores, desses flecheiros, que trazem amargura. Mas faz parte da bênção, verso 24. Os flecheiros lhe dão amargura. Agora, verso 24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Ou seja, ele continua dependente do Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Como Davi fala, bendito seja o meu Deus, que me adestra os meus dedos para a batalha. Então nós dependemos desse Deus. Nessa dependência, os flecheiros eles podem trazer amargura, mas eles não podem vencer. Veja aqui, esse aqui eu vou ler, Ezequiel capítulo 38, versos 10 e 11. Você não precisa abrir se você não quiser. Mas Ezequiel capítulo 38, versos 10 e 11 diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Isso aqui é imaginação. Eu vou resumir isso daqui. As pessoas nos olham e não vê o muro. E na vã imaginação delas, elas pensam que não existe muro. Então elas falam, vou lançar as minhas flechas de amargura contra esta pessoa, porque não tem muro ali. Na vã imaginação dela, ela pensa isso. Vou lançar minhas flechas de amargura, porque não tem muro. Mas o muro é invisível. E o muro existe, e ele guarda. E eu creio que todo cristão pode testemunhar a existência do muro na sua vida. Ele reconhece que existem os flecheiros da amargura, que muitas vezes imaginam que aquele está inseguro sem muro, mas o muro está lá. E por fim, o verso 25. Pelo Deus, 25 e 26, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Bênçãos espirituais das profundezas, bênçãos espirituais da terra. Da terra brotará sustento e força, assim como das profundezas da terra brota, de uma forma que a gente não vê, o alimento que nos dá força física. De onde você não vê, brotará força e sustento para você. Dos seios que nos acolhem e nos alimentam. Cristo nos acolhe e nos alimenta. Como videira, quando estamos enxertados, estamos acolhidos nele. E ele nos alimenta com a sua seiva, com a sua palavra, junto à fonte. E da madre, significa Deus abre a madre para nos dar vida e vida em abundância. Bênçãos do céu e da terra e da reprodução espiritual de produzir frutos.
A conclusão, irmãos, é que todo aquele que faz da fidelidade de Deus e da obediência a Ele a sua base de vida, bênçãos maiores terão e se distinguirão dos outros nos tempos da fome e da escassez. Não é que vai se distinguir por ser exaltado, por virar popstar, não. Vai se distinguir nos momentos da adversidade, como suporta essa adversidade. Porque os flecheiros da amargura, eles caem, não suportam. Mas aquele que está com o seu ramo junto à fonte e com o muro sustentando, este permanece. Pois serão exaltados e amparados por aquele que ordena a bênção. Prefira ser ramo dependente da videira, porque esse é o caminho de vida.